Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Quem está feliz diz amém. Antes estava melhor. Quem está feliz diz amém. Graças a Deus. Deus é bom. Deus é bom, o diabo não presta. Vamos lá. Queridos, antes de eu começar, eu quero que vocês repitam uma frase comigo. Que diz assim, eu vou falar, vocês repetem. Que eu seja, mais forte, que eu seja um pequeno fósforo, aceso em meio a uma multidão de gravetos, e eu logo seja consumido com teu fogo, junto a eles, para que só resplandeça a luz da tua glória, através da tua presença, Espírito Santo. Pois Deus é mais glorificado em mim quando estou mais satisfeito nele. Amém? Até o final da noite, esta oração será uma verdade em nossos corações. Amém? Eu só abro aqui. Queridos, eu creio que Deus tem muito a falar no nosso coração nesta noite. E se nós pararmos para analisar este tema, parar para analisar o contexto que estamos vivendo, o mundo onde nós estamos, todas as coisas erradas que estão acontecendo, tudo que está acontecendo hoje no Brasil, eu creio que muito tem a ver com identidade. Muito tem a ver com quem realmente nós somos, muito tem a ver com o que realmente nós como igreja estamos sendo. Nós sabemos que tem igrejas que têm levado o Evangelho, nós sabemos que tem igrejas que têm pregado a palavra verdadeiramente, nós sabemos que tem igrejas que estão impactando gerações, mas também sabemos que tem muitos que estão desdobrando, estão fazendo algo ao contrário da palavra. Então o que nós precisamos é pregar aquilo que está na palavra. E o ser humano, ele busca, desde os tempos anteriores até o século de hoje, buscar uma definição para si próprio. Todos nós somos predestinados a estar neste mundo. Nós buscamos saber quem nós somos, nós buscamos saber quem nós vamos ser, e nós somos predestinados a estar neste mundo. Por mais que você nasça em um lar cristão, por mais que seus pais sejam os mais santos possíveis, nós somos predestinados a estar neste mundo. Nós somos predestinados a viver, a nascer neste mundo. Com tudo que está aqui, somos predestinados a nascer em um mundo caído, um mundo já formado, com uma visão, com conceitos, com definições. Nós já nascemos nesta cultura. Nós já nascemos aqui. Nós já nascemos nesta identidade, nesta cultura, nesta natureza. Veja só. Quando um peixe nasce, alguém precisa ir lá pegar o peixinho e ensinar a nadar? Não. O cachorro, alguém precisa ensinar o cachorro a latir? Alguém precisa ensinar um gato a miar? Não, por quê? Porque faz parte da sua cultura, faz parte da sua identidade, faz parte da sua natureza. Da mesma forma, nós somos. Nós nascemos em uma natureza, nós nascemos em uma cultura. E nós somos predestinados a nascer desta forma. Da mesma forma, eu creio que nós como igreja, por mais que nós nasçamos nessa cultura, nós nasçamos neste momento, nesta cultura de pecado, de raiz de pecado, de uma natureza caída que nós estamos, nós não somos obrigados a permanecer neste mundo. Nós não somos obrigados a permanecer como nós nascemos. Nós precisamos mudar. E nós temos toda a possibilidade disso ser alterado em nós. Nós temos. Se nós olharmos à luz da palavra, nós vemos a vida de Moisés. Lá em Hebreus, no verso 11, 24, fala que Moisés ele preferiu andar com o povo de Deus do que estar no Egito e contemplar e viver e desfrutar dos prazeres momentâneos. Ele preferiu andar com o povo. Ele tinha tudo lá. Ele nasceu lá. Ele tinha tudo para estar no Egito. E o Egito
que para nós tem um simbolismo de um mundo. Então, Moisés ele tinha tudo para desfrutar de toda a riqueza, de todos os manjares, ele tinha tudo, mas ele preferiu o quê? Ele preferiu estar com o povo de Deus. Ele preferiu não desfrutar de algo momentâneo, não desfrutar de prazeres que são o momento, que não nos satisfazem a nossa alma. Ele preferiu, ele decidiu, porque o mundo ele nos oferece muita coisa boa. Vai dizer para mim que pecado é ruim. Ah, é ruim pecar. Não é ruim pecar, mas é algo ilusório, é algo que nós nos iludimos, é algo que a gente faz para saciar a nossa alma, mas na realidade é uma ilusão. É que nem Coca-Cola. Quando a gente come para quê? Para matar a fome, não é? Vocês estão meio quietos, não é? Quando nós bebemos algo, é para quê? É para matar a nossa sede, né? Então por que a gente toma Coca-Cola? Para matar a sede, não é? Mas aí Coca-Cola mata a sede, não dá mais sede ainda. Mas por quê? Porque é bom, mas é uma ilusão que nós tomamos para matar a sede, mas é algo ilusório, é algo que nos ilude, que não mata a nossa sede. Então mais ou menos assim é a ação do mundo em nossas vidas. Moisés, ele teve sua identidade alterada com o povo de Deus, pois estar com o povo não significa ser o povo. Moisés estava com o povo, mas não é porque ele estava com o povo que ele era o povo. E nós precisamos tomar essa identidade de povo de Deus. Não é porque nós estamos aqui que nós estamos sendo o povo de Deus. Nós só somos o povo de Deus quando nós abandonarmos os prazeres, abandonarmos os manjares, abandonarmos aquilo que tem nos oferecido. Aí nós nos tornamos povo de Deus. Aí nós nos tornamos como um caráter do povo de Deus. Estar no meio do povo não quer dizer que nós somos o povo de Deus. Amém? Temos uma escolha de ter uma identidade transformada, mas não só uma identidade alterada, mas uma identidade que demonstra ou manifeste algo. Então, como tema proposto de identidade e identidade, eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias. Abram suas Bíblias no livro de Daniel e no livro de Mateus. Deixem esses dois livros abertos. Daniel, capítulo 10, verso 12, diz assim: Aí ele disse, ou algumas traduções, então Deus disse: Não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta da sua oração. Amém? Livro de Mateus. Acharam? Mateus 6, verso 6. Mateus 6, verso 6 fala assim: Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore em seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que o vê, que vê você, que vê você no secreto, lhe dará a recompensa. Amém? Queridos, Daniel sempre nos serviu de inspiração quando falamos de identidade. Sempre nos serviu de inspiração quando falamos também de intimidade. Afinal, era um jovem muito bem fisicamente, social, culturalmente, vivendo em um ambiente totalmente corrompido e contaminado de falsidade, impurezas, feitiçarias. E quem conseguiria ter toda a intimidade que Daniel tinha no meio daquele povo? Daniel não poderia deixar de impactar uma geração e nos impactar até hoje. Podemos identificar então um fator fundamental para que Daniel conseguisse essa façanha. Daniel foi o que fez Daniel impactar aquela geração, o que fez Daniel realmente ser um jovem diferente, ser um jovem separado, ser um jovem que chamava atenção, ser um jovem que levava Deus no seu coração. O que ele fazia foi a consciência quanto à necessidade de se separar e alimentar-se de uma comida diferente, ser separado. Será que estamos dispostos a ser separados?
Será que nós estamos dispostos a ser separados, a estar separados? O que é separados no nosso contexto? Será que eu e você estamos dispostos a ser separados? Será que a gente está disposto a ser separado quando o pessoal está no cinema e a gente está lá na intimidade com Deus? Será que a gente está disposto quando o pessoal está em grupos, na rua, se divertindo, no shopping, comendo? A gente está disposto a estar separado? A gente está disposto a estar em intimidade? Enquanto muitos estão se divertindo, enquanto muitos estão fazendo muitas e tantas coisas que tem, ainda mais aqui que é uma cidade, digamos, uma cidade grande, cidade maior que Soledade, tem muita coisa para se fazer aqui. Será que nós estamos dispostos a estar na intimidade, estarmos separados, enquanto muitos não estão? Esse é o separado. Mas já que daí a gente vai virar uma pessoa totalmente fanática, a gente não vai mais se divertir, a gente não vai mais fazer nada, a gente não vai mais sair, a gente não vai viver só dentro de um quarto, orando. Queridos, quando você entender o sentido de estar separado, estar na intimidade, aquilo que era o seu prazer vai mudar, a sua mente vai mudar, e você com certeza vai continuar fazendo, mas com uma outra visão. Nada será mais prazeroso do que a sua intimidade com Deus. Nada você terá mais prazer do que quando você está só com Ele, separado. Nada. Então todo o conceito que você tinha, de ser, de prazer, de fazer as coisas que te agradam, de alegria, será mudado quando na intimidade você estiver com aquele que é a verdadeira alegria, que é aquele que satisfaz a nossa alma, é aquele que transborda o nosso coração, aquele que queima dentro de nós, aquele que transforma as coisas ruins que estão em nós. Ele deve ser o nosso prazer, mas isso só vai acontecer quando estivermos separados. Amém? Se nós olharmos para a vida de Jesus, nós vamos ver algo de separação. Nós olharmos para a vida de Jesus, você vai ver que quando Jesus estava com os discípulos, logo o que ele fazia? Saía dos discípulos e ia para o monte orar. Quando Jesus estava no meio da multidão, ele deixava a multidão e ia para o monte orar. Quando Jesus estava no mar, ele saía do mar e ia para o monte orar. Jesus, em todo o tempo que esteve na terra, ele tinha o seu momento com o Pai. Não interessa quantos estavam com ele, não interessa a diversão que estava, não interessava a festa que tivesse, ele tinha um momento de se retirar e estar com Deus. E ele era Jesus. Ele tinha o seu momento com Deus. Tanto é, veja que os discípulos andaram com ele o tempo todo, viram ele expulsar demônios, viram ele curar paralítico, viram ele ressuscitar as pessoas, viram ele multiplicar pães e peixes. Olha tudo que os discípulos viram Jesus fazer. E daí o que o texto diz? Que os discípulos, a única coisa que os discípulos pedem para ele: Senhor, ensina-nos a orar. Poxa, tu andar com Jesus e pedir para Jesus para ensinar a orar. Jesus me ensina a ressuscitar alguém. Jesus me ensina a curar um paralítico. Jesus me ensina a curar um cego. Tudo que Jesus fazia, os discípulos chegaram para Jesus: Jesus, nos ensina a orar. Por quê? Porque a vida de oração de Jesus era o que mais chamava a atenção. A vida de oração de Jesus, a separação que ele tinha com Deus, o amor, a paixão, o desejo de estar com Deus, era algo que mais chamava a atenção em Jesus. O que nas nossas vidas tem chamado a atenção das pessoas? É a nossa roupa? É a pulseira? O que mais nas nossas vidas tem chamado a atenção das pessoas que convivem contigo? Que foi os discípulos que pediram, pessoas que conviviam com Jesus. Será que as pessoas olham para nós e dizem: nossa, como eu queria ser como ele? Será que as pessoas que andam com você, ela pensa assim: nossa, como eu queria buscar como ele? Como eu queria orar como ele? Nossa, como eu queria essa intimidade que ele tem com Deus? Como eu queria a revelação da palavra que ele tem? Será que as pessoas, é isso que chama a atenção nas nossas vidas? Será que é isso que as pessoas estão vendo em nós? Ou elas estão vendo como a gente é bem sucedido? Como a gente tem uma empresa que vai muito bem, obrigado? Ou o que elas estão vendo em nós? Qual é a identidade que nós estamos passando?
Qual é a identidade que nós temos passado para o mundo? Quando as pessoas olham essa carteirinha, o que está escrito lá? O que elas têm visto de nós? O que elas têm visto de mim? O que ela tem visto que tem chamado a atenção ao ponto de ela querer aprender aquilo? Que nós possamos essa noite entender que o que mais deve chamar a atenção é o nosso papo, a nossa conversa, as nossas atitudes que declaram o céu na terra. Não, vocês entenderam? As nossas atitudes que chamam a atenção devem ser que declaram o céu na terra. O céu na terra, o céu aqui na terra. É isso que chamava a atenção dos discípulos, e é isso que as pessoas precisam ver em nós. É isso que as pessoas precisam ver em nós. Algo queimando aqui dentro, algo que não interessa se você vai sozinho, não interessa se você vai em grupo, mas você vai falar de Jesus. Como eu falei dos prazeres antes, quando você tiver essa noção, isso queimar dentro de você, você não vai mais precisar se reunir para evangelizar. Aonde você for, você vai saber: não, eu preciso falar de Jesus para alguém hoje. No meu trabalho eu preciso falar de Jesus. Na minha escola eu preciso falar de Jesus. Queridos, não pensem que as pessoas vão dar risada, que as pessoas vão debochar de você. Um que outro talvez, mas as pessoas lá fora estão sedentas. Muitos das pessoas que nós oramos, que nós falamos de Jesus hoje no shopping, encheram os seus olhos de lágrimas. Estavam no shopping se divertindo e de repente ficaram tristes. Não, porque lá no shopping não sacia o vazio dos seus corações, mas Jesus sacia, Jesus sacia, Jesus completa, Jesus, Ele é o único que pode saciar o desejo do homem. Amém? Então, no clássico texto que lemos em Mateus 6,6, nos dá um sentido que precisamos entender e praticar sobre uma separação, um momento em que nós precisamos estar separados da intimidade com Ele. O texto fala de um quarto, de estarmos a sós, em secreto, e o mesmo quarto que Daniel subia 3 vezes por dia para orar, segundo o capítulo 10, capítulo 6, versículo 10. Olha só o que diz lá. Deixa eu achar de jeito. Olha o que diz Daniel 6,10. Diz assim: quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto. No andar de cima havia um quarto. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Daniel preferia estar no quarto, tanto nos momentos bons quanto nos momentos difíceis. Como ser mandado para a cova dos leões. Esse assinado, que diz aqui na palavra, o carinha lá, Nabucodonosor, assinou o mandado que quem buscasse a Deus, que eles pegassem adorando a Deus, buscando a Deus, orando a Deus, eles iam ser mandados para a cova dos leões. Daniel, sabendo disso, o que ele faz? Foge. O que ele faz? Ele vai para o quarto. Ele vai para o quarto. E o que ele faz? Chora, fica desesperado, clama a Deus, tira a sua vida. O que ele faz? Dá graças a Deus. Por quê? Ele ia ser mandado para a cova dos leões. Como assim? Como Daniel dá graças a Deus, seria para a cova dos leões. Então, vendo Daniel orando a Deus, o que eles fizeram? Manda para o rei lá a informação e ele vai para a cova dos leões. Dito e feito. Daniel vem, vamos para a cova. O que Daniel faz? Onde vamos? Vamos para a cova dos leões? Vamos. Onde que é? Aqui? Aqui é a cova? Aqui os leões? Onde é a cova? Foi tranquilo. Por quê? Por que Daniel foi tranquilo para a cova dos leões? Por que Daniel tinha dentro dele intimidade com quem? Com o leão. Lá no quarto ele aprendeu a ter intimidade com o leão. Lá no quarto ele tinha um andar com o leão. Lá no quarto ele tinha relacionamento com o leão. Então, lá na cova foi tranquilo. Por quê? Porque lá no quarto ele começou a criar intimidade em que nada, mas nada podia deter, nada tiraria sua felicidade, nada mudaria sua identidade, nada o corromperia, nem medo de nada.
Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Porque 3 vezes por dia ele estava com Deus. 3 vezes por dia ele estava com o Pai. Ah, mas Daniel era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo? Acho que não. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós e ainda somos muito pequenos diante de tudo que Daniel fazia. Sem o Espírito Santo. Gente, há algo nesse quarto. Há algo que nós precisamos descobrir neste quarto. Amém? É no quarto que nós vencemos nossas maiores batalhas. É no quarto que adquirimos coragem. É no quarto que nós temos intimidade. Mas muitas vezes a gente se questiona: mas eu oro, eu busco, eu até vou para o quarto, mas nada acontece. Olha o que o texto diz: quando orares, entra no seu quarto e feche a porta. Aí está o grande detalhe, que às vezes nos passa despercebido. Ah, mas eu oro, eu busco e as coisas não acontecem. Ah, mas eu tenho estado no meu quarto. Claro, o quarto aqui é um sentido figurativo. Você pode estar na sala, você pode estar no banheiro, você pode estar no chuveiro, mas desde que você esteja sozinho e com a porta fechada. O que o texto quer dizer é que nós precisamos fechar a porta. Não basta estar no quarto, precisamos fechar a porta. E o interessante é que muitas vezes, mesmo nós estando buscando a Deus, há portas que estão abertas. Há portas que ainda estão abertas e a recompensa não vem. No final do texto diz que em secreto do seu Pai lhe recompensaria. Por que a recompensa não vem? Por que as coisas não acontecem? Por que o avivamento que Deus tanto prometeu às vezes não sai do chão? Porque há portas que estão abertas. E o que nós precisamos fazer? Fechar portas, tudo bem, mas quais as portas? Nós precisamos identificar quais as portas que estão abertas. Quais as portas que nós precisamos fechar para que nós consigamos estar no secreto com Deus, no secreto com o Pai. Vocês viram o teatro? Tudo que foi encenado aqui, tudo que foi encenado, as pessoas, aqueles que estavam no quarto, conseguiram influenciar outras pessoas a irem para o quarto, porque esse é o objetivo. Sem estar no quarto, sem estar no secreto, vai acontecer que você vai fazer evangelismo, vai tirar selfie, vai estar tocando aqui, vai estar tocando, as pessoas não estão louvando, mas não vai passar dali. Mas é no quarto que nós adquirimos uma intimidade, ao ponto de tudo que nós fizermos seja para a honra e para a glória de Deus. Amém? Então nós precisamos identificar quais as portas que precisamos fechar. Talvez a porta da tecnologia precisa fechar. Talvez a porta da internet, do Netflix. Nada contra, eu assisto também, mas eu creio que às vezes a gente se empolga. Quem que aqui assiste um capítulo do Netflix só e desliga? Não tem. Só se for lançamento que não tem outro capítulo. Que sempre a gente vai assistir o segundo, o terceiro, e quando vê a gente passa o dia inteiro assistindo. É assim. Então talvez essa seja uma porta que a gente precisa fechar. A porta da vaidade, a porta da soberba, a porta do ativismo, do comodismo, a porta da preguiça, da falta de temor. Precisamos identificar quais as portas das nossas vidas a gente precisa fechar para estar no secreto com o Pai e adquirir essa intimidade com Ele. Amém? E também, para termos acesso a este quarto, precisamos abrir a porta. O texto não fala em abrir, mas não tem como nós chegar no quarto sem abrir a porta. Certo? Não tem como nós chegar nesse quarto sem abrir a porta. Então, o Espírito me fez pensar que também há portas que nós precisamos abrir para estar no secreto com Deus. Que você pode estar no secreto com Deus com a porta fechada, mas se você não abrir essas portas do seu coração para estar no secreto com Deus, algumas coisas não vão acontecer. Então a gente precisa identificar quais essas portas que estão trancadas, quais as portas que estão nos impedindo de estar diante de Deus. Talvez a porta da humildade, talvez a porta da humilhação, nós precisamos fechar. A porta do nosso eu, de reconhecermos quem nós somos e estarmos sendo diante dele. A porta que nós precisamos abrir para ter acesso a ele. Amém? É no quarto que nós somos moldados. É no quarto que nosso caráter é exposto. Como eu falei no início,
a busca de uma identidade que nós buscamos dia a dia, saber quem nós somos e qual identidade nós devemos adquirir. Qual a identidade? Então o mundo, o que ele faz? Ele te mostra essa identidade, ele te mostra vários tipos de caráter, ele te mostra vários tipos de identidade, várias coisas para você seguir e ser como aquilo. É isso que o mundo oferece. É um jeito, uma fórmula, sendo que a verdadeira identidade de Cristo só iremos adquirir no quarto. Não é dentro da igreja. Mas dentro da igreja a gente aprende, a gente louva, sim. Nós estamos aqui para cultuar a Ele. Nós estamos aqui para cultuar, para oferecer algo. Às vezes a gente se prende numa ideia que diz, vamos à igreja somente para pedir, vamos à igreja somente para receber, vamos à igreja somente para bater no cartão, mas aqui é o lugar de culto, é o lugar de não só vir, mas também de subir algo, subir uma verdadeira adoração, subir algo que nós precisamos apresentar diante dele. Mas é lá no quarto, onde nós rasgamos as nossas vestes, é lá no quarto, onde as nossas máscaras caem, é lá no quarto, onde nós mostramos quem realmente nós somos. A partir disso, Deus começará a moldar-nos, a modificar nosso caráter, modificar as nossas atitudes que não estão agradando a Ele. Amém? E nós podemos identificar na vida de Daniel uma postura de que nada e nem ninguém mudaria quem ele era, visto que até os seus nomes Nabucodonosor queria trocar. Ele tentou de todas as formas implantar uma identidade de Daniel, mas Daniel permaneceu firme, pois ele tinha intimidade com Deus. Tem um livro que eu estou lendo, que eu creio que vocês conhecem, que diz assim, que o nome do livro é O Impostor que Vive em Mim. E ele nos dá uma explanação do que realmente somos e por que não mudamos. Tem uma frase muito interessante que eu notei que diz assim: a oração é a morte de toda identidade que não procede de Deus. A oração é a morte da identidade que não procede de Deus. A ideia central do livro é nos mostrar que dentro de nós existe um impostor, pelo qual a luta com as suas artimanhas maliciosas e sedutores, que nos convence a renegar a nossa identidade verdadeiras como filhos amados de Deus, tentando fazer com que nós tornamos pessoas iguais às outras. O impostor exige atenção, exige elogios, sua identidade é uma fachada. Para ele, a aparência é o seu modo de viver. Esse impostor que vive em nós, que vive em ti, que vive em mim, não adianta a gente dizer que não, porque existe isso dentro de nós. Por mais que nós temos tempo com Deus, por mais que nós oramos, porque nós estamos em um momento de construção, um caminho onde nós vamos sendo transformados, sendo gerados, existe um impostor dentro de nós. E esse impostor é uma fachada. Vale aquilo que aparece, vale aquilo que você está demonstrando exteriormente. Esse é o impostor que está dentro de nós, que nós precisamos matá-lo, que nós precisamos fazer com que ele seja transformado, que nós precisamos entrar no quarto e mostrar para o Senhor: Senhor, eu estou vivendo de fachada. Senhor, o que está dentro de mim, o que eu estou fazendo, não é aquilo que está no meu coração. Senhor, eu estou aqui em cima, eu estou tocando, mas não é o meu desejo de tocar, não é o meu desejo, não é adorar. Eu estou aqui em cima porque eu estou no altar. Senhor, eu estou pregando, mas dentro de mim não está a tua palavra. Esse é o impostor que nós devemos apresentar diante de Deus. Esse é o impostor que está dentro de nós, e nós precisamos mostrar diante de Deus. Não tem como a gente adquirir uma identidade de Cristo sem antes nós mostrarmos a nossa identidade para Ele. Em qualquer lugar que você vá, que você precisa mostrar seu documento, como é que funciona? Né? Você vai no lugar e diz: eu sou fulano, olha para mim. Adianta? Você vai ter que fazer o quê? Mostrar a sua identidade. A partir daí, a pessoa vai saber que você é você. Então, a mesma coisa quando estamos diante de Deus, não adianta a gente chegar só: Deus, sou eu aqui, tô legal? Tô beleza? Não adianta. Deus conhece aqui dentro. E por mais que Ele conheça tudo dentro de nós, por mais que Ele conheça, sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça,
Ele espera que nós apresentamos diante dele qual a nossa verdadeira identidade. Amém? E a nossa maior dificuldade é apresentar esse impostor para Deus. A nossa tendência é ficar se escondendo, tentando fingir algo que não somos. E por mais que Deus saiba quem realmente nós somos, Ele quer que nós apresentamos diante dele quem realmente nós somos. Pois quando conseguimos apresentar esse impostor da nossa identidade como filhos. Você tem noção que você é filho de Deus? Não. Você tem noção que você é filho de Deus? Eu já vi várias pregações, eu já aprendi muito, eu sabia que eu era filho de Deus, eu tinha convicção que eu era filho de Deus, eu tinha convicção que eu era filho de Deus, até que um dia Deus me pegou, Deus me mostrou, tu acha que é meu filho? Logo depois que a Camila ganhou a neném, ela precisou passar por uma cirurgia no hospital a 70 quilômetros da nossa cidade, lá em Passo Fundo, e eu precisei ficar com ela no hospital. Ela ficou uma semana no hospital. E a neném teve que ficar em soledade. Então, imagina, no nosso primeiro mês com a nossa filha, a gente teve que ficar uma semana longe dela. Uma semana. E no segundo e terceiro dia lá no hospital, o nosso coração tinha um sentimento que não dá para expressar. Só quem é pai aqui? Quem é pai e mãe? Só quem é pai e mãe vai entender o sentimento que eu estou falando, de estar distante do filho. É um sentimento que eu nunca tinha sentido. É um sentimento, eu não sabia se era de tristeza, se era de abandono, eu não sabia o que era dentro de mim, sabe? De estar longe do nosso filho, de ficar um mês inteiro com ela, ali, dormindo com nós, o tempo todo, o dia todo com nós, e de repente nós precisávamos passar uma semana longe dela. E aquilo pegou no meu coração assim, eu comecei a orar diante de Deus, meu Deus, que sentimento é esse? E o Espírito falou no meu coração. Está vendo, Jackson? Exatamente assim que eu me sinto quando você passa tempo comigo, quando você está tendo relacionamento comigo, quando nós estamos juntinhos e por motivos tão pequenos você se afasta. Por motivos tão pequenos, você sai de perto de mim. Por motivos tão pequenos, você fica longe de mim. Queridos, se tivesse como sair correndo naquele hospital, eu sairia. Aquilo veio no meu coração de uma maneira que eu pude entender que Deus me tem como filho. Queridos, não é só um dito popular, algo que nós realmente passa por nós, nós somos filhos de Deus. Não, queridos, Deus, Ele te tem como filho, Ele te olha como filho, Ele te ama como um filho. Você que é pai pode entender o que é esse amor, e esse amor é o que Deus tem por você. É esse amor de filho, de pai para filho. É esse amor que Deus tem. Deus nos tem como filhos. Mas será que nós temos Deus como pai? Será que nós temos Deus como pai? A Angelina é muito novinha. Ela não sabe o que é pai e o que é mãe. Ela tem um afeto, tem uma ligação conosco, mas ela não sabe se eu sou o pai dela. E às vezes nós somos assim com Deus, como um nenenzinho. Deus nos tem como filhos, mas nós não temos Deus como pai. O que tem na nossa identidade? O que tem na nossa identidade quando a gente busca? Tem o nosso nome, a nossa identificação, e tem o quê? De quem nós somos filhos. De quem nós somos filhos. Então, da mesma maneira, nós, como os filhos de Deus, a nossa identidade precisa ter. Eu sou filho do Deus vivo. Eu sou filho do Rei dos Reis. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou filho de Deus. Nós precisamos entender isso, precisa estar claro em nosso coração, que você nunca precisa passar por que eu passei dentro de mim, sabendo esse sentimento para entender o sentimento de Deus por mim. E eu amo minha filha, mas nunca vai se comparar ao amor de Deus por mim.
Por mais que eu me esforce, por mais que eu faça o que eu fizer para amá-la mais, nunca vai se comparar ao amor de Deus para a minha vida. Nunca vai se comparar ao amor de Deus para a sua vida. É muito além daquilo que nós amamos, porque o amor de Deus não é como o nosso. O amor de Deus não é como o nosso. Amém? A única forma de adquirirmos essa identidade de filhos é pela oração, pois só assim mataremos nossa identidade terrena. Você nunca conseguiria ser alguém além de si mesmo, pois quando mostrar ser outro, o seu eu estará morto. Nós nunca conseguiríamos ser outro quando nós mostrarmos realmente quem nós somos e Deus aplicar a sua identidade dentro de nós. Algo dentro de nós irá morrer. Há uma natureza dentro de nós que fomos criados, que foi implantada dentro de nós, que precisa morrer. Sua identidade de filho só será formada depois que você deixar todas as máscaras diante de Deus. Identidade, no original do latim, vem de idem, né? Não vou falar a palavra do latim, porque eu não sei dizer isso. E a mesma palavra identidade, a mesma palavra no latim é identidade, igualdade e continuidade. Essas três palavras é a mesma palavra no latim. A tradução para o português virou essas três palavras, mas é a mesma palavra no latim. Identidade, igualdade e continuidade. Quando nós adquirimos essa identidade de Deus, quando nós adquirimos o caráter de Deus, nós nos tornamos iguais a algo. Quando nós temos uma identidade de alguém, nós nos tornamos iguais. Essa identidade que nós precisamos ter de Deus é tentar ser igual a Ele, é fazer as coisas que Ele fez. O Elésio pregou de tarde, o que Ele explanou para nós ali? Que nós faríamos muitas coisas além do que Jesus fez. Se Jesus falou isso, por que nós não fizemos? Porque não temos a identidade, porque não buscamos ser iguais. E também a questão de continuidade. Sabe o que muitas vezes nós saímos? Nós saímos, até hoje nós estávamos evangelizando, nós paramos um grupo de guris ali, e o gurizão falou assim, eu era da igreja. E eu disse, como assim era? Sim, era, não estou indo mais. De vez em quando eu vou numa outra igreja assim. Por que as pessoas são assim? Por que vão e saem? Porque não tem identidade. Porque Deus não criou dentro delas um caráter, uma identidade. E aí acontece o quê? Nós não temos uma continuidade. Nós queremos hoje estar aqui, mas depois que sair daqui, nós queremos o quê? Aquilo que está lá fora. E aquilo que está lá fora nos agrada mais do que está aqui dentro. Somente quando adquirimos a identidade de Cristo, a gente vai desfrutar realmente daquilo que está aqui dentro. Amém? Que isso, só há uma forma de termos identidade com Ele, é apresentar quem realmente somos, sem máscaras, sem disfarces. Olha para Judas. Judas, ele tinha uma identidade ferida. Ele tinha algo dentro de si que precisava ser alterado. Judas tinha algo dentro de si que precisava sair para fora, ele teve todas as oportunidades, ele teve duas chances ele estava com Jesus para ser mudado. Ele podia ter dito, Jesus, eu corto o cabelo dos discípulos, mas não me deixa mexer com dinheiro. Jesus, eu carrego as tralhas lá, quando vocês forem viajar, mas eu não posso mexer com dinheiro. Por quê? Porque a sua identidade tinha algo de errado com o dinheiro. Ele podia ter reconhecido, ele podia ter dito, Jesus sabia quem ele era. Veja que eu falei nisso, Jesus sabe quem nós somos. Ele podia ter dito, Senhor, eu tenho problema com dinheiro. Desde que eu cresci, eu fui criado, se precisar vender a mãe, eu vendo. Eu não posso mexer com dinheiro. Ele teve a oportunidade de demonstrar quem ele era, para Jesus, e Jesus com certeza iria transformá-lo ao ponto de ter a identidade de Jesus, como os outros discípulos tiveram. E o que ele fez? Ele tentou fazer do seu próprio jeito, tentou fazer da sua forma, não mostrou quem ele era, a sua identidade foi ferida. Ele foi lá, traiu Jesus, depois, sabendo desse impostor que estava nele, e ele achando que não teria mais jeito para resolver esse impostor,
e ele foi lá e tirou a sua própria vida. Cada vez que você esconde o impostor que está dentro de você, você está se matando. Cada vez que nós escondemos aquilo que nós somos diante de Deus, nós estamos morrendo por dentro. Nós estamos morrendo para o pecado. Por isso, nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor. Amém? Talvez algo contrário de Pedro. Pedro também, ele conhecia o seu impostor. Ele sabia que tinha falha. E tanto que falhou. Mas o que ele fez? Ele reconheceu. Ele reconheceu quem era. E o que Jesus fez? Jesus transformou Pedro. Eu vou dar uma acelerada aqui. No quarto, no secreto, é onde nasce o nosso chamado. A Bíblia diz que João Batista crescia e se fortalecia no deserto, até aparecer para Israel. E deserto fala de lugar secreto. Após o deserto, ele aparece publicamente. As pessoas que aparecem publicamente sem lugar secreto causam vergonha, mas as pessoas que são levantadas publicamente vindo de um lugar secreto, elas trazem transformação para uma geração inteira. Queridos, a sua cidade não será transformada por momentos de evangelismo, por moveres, por congressos, por movimentações. A sua cidade será transformada lá no quarto. É lá na intimidade. É lá na intimidade. Jesus sabia tudo o que ele tinha que fazer. Tudo o seu legado que ele tinha que deixar. Todo o seu ministério. Tudo que ele tinha que cumprir no Antigo Testamento que foi dito sobre ele. E o que ele fazia? Ele ia para o seu quarto ter com Deus. Ele ia lá. É lá no quarto, porque ele sabia que era lá que a transformação viria. Era lá que a salvação viria sobre o povo. Era lá que os seus discípulos viriam quem realmente ele era. É no quarto que a transformação, que o avivamento, que aquilo que Deus tem para fazer para nós irá vir. É na intimidade. É na intimidade. É na intimidade com Deus. Amém? Amém? É no quarto que a sua cidade começa a ser transformada. A sua igreja começa a ser transformada. É no quarto, no secreto. Antes de Deus abrir as portas para o seu chamado, Ele quer abrir a porta do seu quarto. Ele quer ficar na intimidade com você, gerando em você sua identidade para que fora você manifeste, não o que você é, mas manifeste a Cristo. É levar a Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo que está dentro de nós. É essa identidade que precisa estar em nosso coração. É isso que precisa ser queimado dentro de nós. É isso que as pessoas precisam ver, porque isso é a esperança. Adianta nós ficar reclamando da corrupção? Adianta nós ficar reclamando do que está acontecendo lá em cima? Adianta? A gente fala tanto sobre corrupção, tanto sobre as coisas erradas que o governo está fazendo, sendo que às vezes nós mesmos somos corruptos. Ou quem nunca enfrentou, quem nunca furou uma fila de banco? Quem nunca passou no sinal vermelho? Quem? Então, querido, nós somos corruptos também. Isso também é corrupção. Não adianta a gente ficar reclamando. A gente precisa pegar os nossos joelhos e ir para o quarto. Ir para o quarto e clamar para a nossa nação, clamar para a nossa geração, clamar porque quem está lá em cima, para que Deus venha sobre a nossa nação, para que Deus venha sobre a liderança da nossa nação. Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a solução para o nosso Brasil. Não é o fulano de tal, não é o presidente, não é aquele que é do seu partido, aquele que não é do seu partido. Isso não vai resolver, é só trocar figurinha. O que vai resolver é uma nação clamando por Cristo. É uma nação clamando por Cristo Jesus. Amém, igreja? Permanecei em mim, eu permanecerei em vós, e vocês darão muito fruto. A Bíblia, ela não diz que o fruto do Espírito é um dom, mas a Bíblia diz que o caráter é o fruto do Espírito. Não é o nosso falar em línguas que manifesta o Espírito Santo, mas o estar nele que vai manifestar o caráter de Cristo. É manifestar a Cristo, é o caráter dele, é as qualidades dele,
é tudo aquilo que Ele fez, que nós podemos fazer. Nós temos o Espírito dentro de nós. Ele está aqui, Ele está aí. Ele está aí. E Ele precisa ser manifestado. E Cristo vai ser manifestado em quem? Não é numa placa de igreja. Vai ser manifestado em nós. É através de nós. É através de mim, é através de você. Amém? Para concluir, queridos, precisamos entender os benefícios de ter intimidade com Deus e possuir uma identidade de filho. Olha só, primeiro benefício: você fará coisas que ninguém fez. Olha para Daniel, vamos para Daniel. Está com o livro aberto aí, vamos ler, senão eu vou ler aqui de jeito. Daniel 2. Daniel 2, 10 a 13, diz assim: você fará coisas que ninguém fez. Olha a recompensa de estar no quarto. Os sábios deram ao rei esta resposta: não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos. O que o Senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa entender o seu pedido, a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na terra. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. A ordem foi publicada e então foram buscar Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. Foram buscar Daniel para ser morto. O que aconteceu? Deus deu. Deus fez. O que Deus não fez com ninguém, Deus fez com Daniel. Você fará coisas que ninguém faz. Quando você estiver na intimidade, quando você estiver no quarto, lá Deus dará coisas a vocês que Ele não dá para qualquer um, que Ele não dá para muitas pessoas, mas é na intimidade. Segundo benefício de estar com Deus e ter a identidade de Cristo: Deus mostrará a você coisas que não mostra a ninguém. Daniel 2,19 diz assim: naquela noite Daniel teve uma visão, e nela Deus mostrou que o sonho queria dizer, e Daniel agradeceu a Deus. Todos os sábios estavam lá e ninguém sabia descobrir o que acontece. Daniel é levantado. Deus levanta Daniel e algo acontece. Ele mostra para Daniel aquilo que Deus não mostrou para ninguém. Ele mostra para quem? Para quem tem intimidade com Ele, para quem tem identidade com Cristo, para quem está no quarto, para quem decidiu estar separado, para quem decidiu ter momentos a sós com Ele. Amém? Terceiro benefício: aqueles que mais tentaram roubar sua identidade, um dia vão estar diante de você e vão reconhecer através de você o tamanho do seu Deus. Daniel 2, 46 e 47. Vamos ler lá. Olha só. Então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou o rosto no chão, e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. E ele disse a Daniel: o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses, é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele que explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Em seguida o rei colocou Daniel como uma alta autoridade do reino e lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador na província da Babilônia, fez o chefe de todos os sábios do país. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel ficou na corte real. Queridos, vocês não têm noção da recompensa de Deus quando nós estamos com Ele. Olha quem era Daniel, olha o que Daniel se tornou. Por quê? Porque 3 vezes ao dia ele subia ao quarto, 3 vezes ao dia ele estava com Deus, 3 vezes ao dia ele estava na intimidade. O Senhor gerou uma identidade do seu caráter. O Senhor gerou algo dentro dele, e não somente dentro dele, mas através dele. Aqueles que mais tentaram roubar sua identidade, um dia vão estar diante de você
reconhecer quem você é e o tamanho do seu Deus. Então aquelas pessoas que às vezes você tenta falar de Deus, você tenta mostrar quem Deus é, não estão querendo, não estão vindo, não estão querendo aceitar Jesus, comece a demonstrar quem é Cristo, demonstrar quem Ele é, mas isso só vai acontecer se você estiver no barco. Amém? Quarta coisa, você se tornará alguém que nunca seria sem ter essa identidade. Daniel 2,48, eu já li, já foi. Quinto, Deus ouvirá e responderá seus maiores dilemas. Daniel 10:12. Vamos lá. O que diz lá? Nós demos no começo. Não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração. Desde a primeira vez que você se humilhou na presença dEle, a fim de ganhar sabedoria, eu vim em resposta. Você quer ter Deus? Você quer ter a recompensa? Você quer ter a resposta? Coloque o seu coração diante dEle. Coloque a sua alma diante dEle. Vá para o quarto. Vá para a intimidade. Esteja separado. Deixe as suas coisas. Deixe as suas prioridades. E priorize a Ele. Priorize intimidade com Ele. Amém, queridos? Dá para aplaudir a Ele? Se coloque de pé, queridos. Se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração bem rápida. Quero que vocês fechem os olhos. Esta noite é uma noite de transformações de identidade. Esta noite Deus vai pegar seu documento e vai escrever lá: filiação, meu filho. Ele vai te dar uma identidade. Ele vai te dar uma identidade e um endereço. O endereço do céu. Amém? Nós estamos diante de Ti. Nós estamos diante de Ti, Pai, não para mostrar quem nós somos. Nós estamos diante de Ti para mostrar realmente aquilo que está aqui dentro. Deus, nos faz pessoas melhores. Tu conheces o mais íntimo. Tu conheces o mais íntimo, o mais profundo, o mais escondido que está dentro de nós. Tu conheces. Deus, queremos a Tua identidade, queremos o Teu caráter, queremos algo do Senhor em nós. Nós queremos, ó Pai, Te conhecer. Nós queremos ser como Tu és, viver como Tu viveu. Queremos o Seu caráter, queremos a Sua graça, queremos o Seu amor, queremos reconhecer o Senhor como Pai. Nós queremos reconhecer o Senhor como Pai, olhar para Ti como nós olhamos para nossos pais. Nós queremos Te chamar de Abba Pai, de Papai. Nós queremos ter intimidade contigo. Nós queremos, Senhor, a nossa alma nesta noite, ela anseia em estar contigo, em ter intimidade contigo, Pai. Deus, mas mata, Pai. Mata o impostor que está aqui dentro. Mata o nosso eu. Mata aquilo que tem atrapalhado. Mata, Senhor. Mata, Deus, aquilo que tem escondido, Deus, dentro de nós. Nós precisamos, Pai. Nós precisamos do Teu caráter. Nós precisamos estar contigo, Senhor. Nos ajuda a estar no secreto. Nos ajuda a ter aquele momento que estamos só eu e você. Só eu e você. Nós queremos mais momentos assim, só nós dois, só nós dois, só nós dois. Pois é ali, Deus, que nós vamos revelar o pecado, a máscara que está escondida. É ali, Deus, que nós vamos revelar aquilo que precisa ser mudado, alterado, mudado. Deus, por mais momentos, só nós dois, Pai. Queridos, agora com seus olhos fechados,
Fale para Deus. Fale para Deus que você quer ficar só você e Ele. Fala para Deus, papai. Chame Ele de papai. Tente demonstrar a Ele um amor diferente nesta noite. Tente demonstrar um amor de filho para Ele. Porque Ele está aqui